Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de probabilidade é o seguinte: escolhe-se, ao acaso, 3 pontos quaisquer entre os 9 pontos dados. Unindo-se os pontos escolhidos, qual é a probabilidade de esses pontos serem vértice de um triângulo? Então, ele pede a probabilidade. Então, probabilidade de um evento é a razão entre os casos desejados, número de casos desejados e número total de casos possíveis. Nesse exercício, é preciso determinar a probabilidade de pontos existentes em duas retas paralelas serem vértices de um triângulo. O primeiro passo será determinar a quantidade de triângulos que podemos construir com os pontos fornecidos. Então, será nosso espaço amostral. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral, ou seja, todos os triângulos possíveis. Então, colocando um exemplo, podemos construir um triângulo aqui, ABCG ou CGH. Então, cada um desses pontos são vértices do triângulo. Por exemplo, no triângulo ABG, eu não tenho ordem para a formação dos vértices. Portanto, vamos utilizar combinação de n elementos agrupados K a K. Então, inserindo sua fórmula, combinação de n elementos agrupados K a K é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial multiplicado por k fatorial. Portanto, como temos 9 pontos e precisamos agrupar 3 a 3, será a combinação de 9 3 a 3. Então, substituindo esses valores na fórmula, então será 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial multiplicado por 3 fatorial. Fazendo a simplificação aqui, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6 fatorial multiplicado por 3 fatorial. Já vou decompor para poder fazer a simplificação depois. Então, posso simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. Terei 1 e 1. Depois, 3 com 9. 1 no denominador e 3 aqui no numerador. E o 8 com 2. Resta 4. Como o denominador ficou todo igual a 1, então não vamos precisar escrever o denominador. Vamos só multiplicar o numerador. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 7, 84. Então, nosso espaço amostral, ou seja, todos os triângulos que são possíveis de criar, conforme fornecido aqui pelo enunciado, são 84. Agora vamos calcular o número de elementos dos casos desejados. Então, os casos desejados é que o ponto seja vértice de um triângulo. Então, seja vértice de um triângulo, pegando, por exemplo, aqui o triângulo ABG. Então, A é um vértice, B é um vértice e G é outro vértice. Mas vamos notar o seguinte, que para formar um triângulo, dois vértices estão em uma reta e um vértice está sozinho na outra reta. Então, vamos utilizar essa característica. Por exemplo, aqui o triângulo vermelho. Na reta R eu só tenho o vértice C. Na outra reta eu tenho dois vértices. Então, vamos utilizar essa característica para determinar os pontos que podem ser vértices de um triângulo. Então, vamos dividir em dois casos. Então, o primeiro caso, um ponto estará na reta R e o outro ponto estará na reta S. Então, estando o ponto na reta R, eu tenho 5 pontos na reta R, multiplicado, agora esse ponto, qualquer um desses pontos, irá fazer uma combinação de 4, 2 a 2. Por quê? Um ponto está na reta R e os outros dois pontos estarão na reta S. Então, por exemplo, o C vai combinar com os outros pontos da reta S. Então, será a combinação de 4, 2 a 2. E para outra situação, um ponto na reta S, na reta S eu tenho 4 pontos, então será 4 multiplicado por combinação de 5 pontos, 2 a 2. Então, vamos fazer aqui, desenvolver. Então, será 5 multiplicado por 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial, multiplicado por 2 fatorial. Fazendo desenvolvimento, 5 multiplicado por 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Podemos simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. Depois, o 4 com 2. Então, vai me restar 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Agora, fazendo um ponto em S, 4 vezes 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Então, será 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, simplificando 3 fatorial.
Depois o 4 com o 2, nós vamos ter 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Agora somamos os dois casos, 30 mais 40, vamos ter como resultado 70. Portanto, os casos desejados são 70, então vai ficar 70 dividido por 84. Podemos simplificar por 14, tanto o numerador como o denominador. Vai nos restar 5 sobre 6, que é aproximadamente 0,8333, ou seja, 83,3%. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.